Eu imagino a esposa dizendo: mas bem, não deixa esse casal ir embora, a mulher está grávida, se essa criança nascer por aí, dá para se ver que estão nos últimos dias, mas não tem onde ficar. Se você acha que tem lugar, tem só a estrebaria lá atrás, só o lugar onde se guarda os animais. Você acha, olha, é melhor do que lugar nenhum. Então ele vira para aquele casal: por favor, volta aqui um pouquinho, olha, só tem um lugar para vocês. Se interessar esse lugar, eu posso arrumar para vocês. Só que tem um porém. É numa estrebaria, no estábulo, na manjedoura, no local onde fica na cocheira, onde nós guardamos os animais. A gente pode dar uma limpadinha, dar uma melhorada, mas é o único lugar de que nós dispomos aqui. E assim foi que o nosso Jesus, o nosso Senhor, nasceu. A grande pergunta é: qual é o lugar que você tem dado para Jesus na sua vida? É aqui que a nossa história começa. Por que eu estou colocando essa questão? Porque Jesus foi a essa festa. E a questão ali já era um pouco mais profunda. Nós vamos passar por 2 pontos. Primeiro, que lugar você tem dado para Jesus na sua vida? E segundo, qual tem sido, qual é a importância de Jesus nas tuas resoluções, nas suas decisões? Porque aqui diz o seguinte, que Jesus estava na festa, ele foi convidado com os seus discípulos. E convidar Jesus com os seus discípulos, o cara já tinha que ter muita fé. Quantos discípulos Jesus tinha? 82. Quantos? Uns 82. 82 discípulos. Ele tinha os 12 e tinha 70 indiretos. E tinha os simpatizantes e os emergentes também, mas esses a gente deixa de lado. E aí chamaram Jesus, Jesus foi para a festa. E é interessante que Jesus estava nessa festa. E de repente, no meio da festa, alguém diz: acabou-se o vinho. Olha, acabar o vinho no meio da festa é a mesma coisa que acabar a carne no meio da churrascada. Acabou a carne, mas como assim? Mas no meio da churrascada acabou a carne, acabou a carne. E agora, onde é que nós vamos arrumar carne? Domingo, feriado, e aí, onde é que vai arrumar? Não sei, não tem. Acabou-se o vinho. As festas começavam tarde e a coisa ia longe. De repente chega no meio, acabou o vinho. Quando diz o meio, significa que ainda tinha praticamente toda uma festa pela frente, né? Ou como dizem os brasileiros, a noite ainda era uma criança. Ainda tinha muita coisa pela frente. Acontece que o vinho acabou. Então nós vamos observar o seguinte, que eles convidaram a Jesus, ou seja, fizeram a coisa certa. Mas qual era o papel de Jesus naquela festa? Jesus era apenas mais um convidado. Qual é o lugar de Jesus na tua vida? Ele é apenas mais um convidado? Você faz um monte de coisas na tua vida e lá pelo meio você se lembra de Jesus? Você ora porque você lembra que tem que orar? Essa coisa toda, Jesus é só mais um convidado na tua história? Porque se Jesus for apenas mais um convidado na tua história, eu quero dizer para você que você está fazendo a coisa totalmente errada. O capítulo 1 do Evangelho de João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Amém? Amém. Então a primeira coisa que você vai ter que entender na tua vida, para você ser feliz de fato, qual é o lugar de Jesus, em que momento que Jesus tem que entrar na tua história? No princípio. Amém? No princípio. Quando foi que se lembraram de Jesus? Quando o vinho acabou. Lázaro estava enfermo lá em Betânia. E o que fizeram? No momento em que ele ficou enfermo, foram buscar a Jesus. No princípio. Assim que ele ficou enfermo, saíram atrás. Aquele homem, o oficial da guarda, quando o seu criado ficou doente, imediatamente ele saiu atrás de Jesus. Mas muitas pessoas procuravam Jesus, e procuravam já naquela época, quando a coisa terminava, quando a coisa engrossava. E ele diz que no princípio
era o Verbo. Jesus tem que ser o princípio de todas as coisas. Ele estava com Deus. E ele diz mais uma coisa: que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu estava comentando hoje, não me lembro com quem, estava comentando com meu sobrinho, que lá na Inglaterra gastaram bilhões de dólares, mais de $1 bilhão gastaram com experiência para reproduzir o Big Bang e produzir o negócio. Todo mundo sabe a história do Big Bang? Quem não sabe, levanta a mão que o titio explica. O Big Bang é uma teoria que diz que um dia os elementos se encontraram lá, houve uma explosão cósmica, e dessa explosão se originaram os planetas, o universo como nós conhecemos no dia de hoje. Essa é a teoria do Big Bang. E aí criaram todo um projeto, gastaram $1 bilhão e mais alguns bilhões com cientistas do mundo inteiro, dinheiro que dava para alimentar os países com mais dificuldades da África por anos. Gastaram como experiência para quando chegarem no fim da história, chegar à seguinte conclusão: falta um elemento nessa história. A ciência concluiu tudo que a ciência pode concluir, mas os cientistas viraram um para a cara do outro e foram obrigados a chegar naquela conclusão que nós já chegamos há muitos anos: falta o Criador nessa história. Nenhum evangélico, nenhum teólogo em sã consciência vai bater de frente com o Big Bang. Não existe Big Bang, nunca existiu, não tem problema nenhum. A Bíblia não diz que foi assim que as coisas aconteceram, mas também não diz que não foram. Pode ser perfeitamente que esse tenha sido o processo pelo qual Deus criou o universo, porque a Bíblia diz que pela fé nós entendemos que os mundos, o universo, os planetas foram criados por Deus. O modo como ele usou para criar isso é de menos. O fato é que tenha sido, quando foi em algum momento da eternidade isso aconteceu, Jesus estava lá. Amém. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Só que Deus, o Pai, o autor da criação, não fez um elemento sem a presença de Jesus. Então, significa que você precisa ser pelo menos um pouquinho melhor do que Deus para fazer as coisas sem Jesus. Parou para pensar que você talvez esteja se achando melhor do que Deus? Em quantos momentos só hoje você se achou melhor do que Deus? Em nenhum momento. Tudo que você fez hoje, você procurou Jesus para colocá-lo no princípio? Senhor, estou indo para o emprego agora, vai na minha frente. Senhor, estou indo pegar o ônibus, vai na minha frente. Senhor, eu preciso comprar uma televisão. Posso? O Senhor está comigo nesse negócio? Me lembro de um pastor que disse que foi que se empolgou com uma televisão de 300 polegadas, olhou que negócio do tamanho do mundo, né? A televisão era tão grande que na hora do futebol você tinha que sair de perto, senão o cara chutava a bola e acertava a sua perna, né? O tamanho do mundo, né? Ele se empolgou com aquilo ali, né? Brincadeira, o desenho do pica-pau virava uma águia, né? Ele falou: esse aqui que eu tenho que comprar, rapaz, tá doido, olha. Esse é o que mesmo, ele se empolgou com a televisão, comprou a televisão e foi com aquele trambolhão em casa com um carnê que parecia uma Bíblia. Pagou a primeira prestação, a segunda prestação, a terceira prestação, na quarta prestação o dinheiro faltou, na segunda não deu para pagar a primeira, imagina ter que pagar duas. Aí não deu para pagar as duas, quando foi pagar a terceira, Jesus, e agora como é que eu faço? Eu não sei. No princípio, na hora de fazer, você não me chamou? Você me perguntou se era para comprar? Você me chamou para comprar com você a televisão? Você meteu os pés pelas mãos. Quantas decisões na nossa vida a gente toma desse jeito? A gente não consulta a Deus. Eu me lembro de um profeta, eu só estou em dúvida se foi se foi o profeta Natan, se foi Samuel. Quando Davi propôs no seu coração construir o templo, o profeta falou: constrói a de Deus. Imagine, coisa maravilhosa. A arca do Senhor tinha habitado em barracos o tempo todo. O tempo todo a arca estava naquele barraco feito com peles de animais, um negócio horroroso. Imagina a pele de animal, pegando o sol do deserto, aquele tempo todo que ela pegou. E mais o tempo que ela estava ali, imagina quanto tempo aquele povo já tinha entrado em Canaã. A coisa ia longe, imagina aquele corpo já devia estar uma coisa horrorosa, né? E Davi resolveu construir um templo. O profeta falou: que coisa maravilhosa.
Faz que Deus é com você. E saiu feliz da vida, glória a Deus, a arca vai ter um templo, coisa maravilhosa. Eu imagino Deus, ô cara, eu mandei você falar alguma coisa? Não, o senhor não mandou, mas mais do que? Eu mandei você falar? Mas o homem quer construir um templo, mas eu falei que é para ele construir um templo. Mas a ideia é boa, mas eu falei que era para ele fazer. Senhor, mas pensa que coisa maravilhosa, é coisa maravilhosa, mas eu mandei fazer. Senhor, a arca está lá no meio do barraco, a arca está no meio do barraco, a arca é minha, eu estou me preocupando com isso? Se eu não estou me preocupando, por que vocês estão? Mas Senhor, é um princípio, mas eu não mandei falar. Agora você volta para trás e vai lá falar para Davi, que eu não falei para ele construir esse negócio. O templo tem que ser construído, mas não é ele que vai fazer isso. Quantas vezes nós não colocamos Jesus no princípio das coisas, nós não chamamos Jesus para a situação e queremos fazer as coisas. E a primeira pergunta que eu faço sempre é essa: escuta, irmão, você conversou com Jesus? Conversei. E o que foi que ele te disse? Qual foi o princípio? Lá nos Estados Unidos, uma senhora muito pobrezinha arrumou um emprego para limpar uma igreja, numa cidade muito grande lá nos Estados Unidos. Uma igreja maravilhosa, uma igreja, você chegava no hall da igreja, no hotel 5 estrelas, e aquela irmã limpava aquela igreja com zelo, e todos os membros daquela igreja conheciam aquela irmã. Só que ela não congregava naquela igreja, ela achava a igreja linda, maravilhosa, mas não congregava lá. Um dia ela chegou para o pastor e falou: pastor,